Apresento a todos os irmãos a minha saudação, que faça em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor, em nome da nossa querida mãe, a Virgem Maria, como também em nome da nossa Santa Vó Rosa e do nosso santo querido irmão Aldo. Queridos irmãos, eu quero dizer a todos os irmãos que a nossa direção mandou um grande abraço para todos vocês. Quero dizer a todos que nós estamos com muita saudade de vocês. Vocês realmente são muito importantes para nós. E temos confiança, temos fé que em breve estaremos juntos aqui nas nossas reuniões, participando com aquela mesma alegria, com aquele mesmo contentamento, louvando ao nosso Deus. Então, vamos guardar a fé, a confiança, pedir sempre a proteção da Santa Vó Rosa para todos nós, a proteção do santo e querido irmão Aldo. Nós vamos iniciar a reunião desta noite e vamos fazer uma oração, pedir a bênção de Deus para a nossa reunião. Vamos orar. Ó Santíssimo Deus, nosso adorado e venerado Pai, com muita alegria em nossos corações aqui estamos para prestarmos ao Senhor toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão, porque nós reconhecemos a grandeza do Senhor, a bondade do Senhor, a misericórdia que o Senhor tem de toda esta humanidade, de todo este povo. E sempre tudo tem feito para dar a este povo o que tem de melhor. Principalmente nos tempos atuais, o Senhor formou esta igreja, uma igreja que vem ensinando a verdade, através do ministério da nossa Santa Vó Rosa, esta santa poderosíssima que o Senhor formou nesta igreja, está consolando, confortando todo aquele que crê, todo aquele que confia nela como santa de Deus. E também somos muito agradecidos pela formação do profeta e santo irmão Aldo. Um santo que tem abençoado muito aquele que crê, que tem abençoado esta igreja, que tem transformado muitas vidas e tem levado a paz, o consolo a muitos corações. Nós queremos também prestar toda a nossa adoração ao nosso Mestre Jesus. Ó Jesus bendito, nós te adoramos, nós te amamos e estamos aqui para prestarmos também a Ti a nossa adoração sincera, como também a nossa querida Mãe Virgem Maria, Santa tão bondosa, tão poderosa, que vem atuando nesta igreja e nesta terra para salvar e consolar a toda a humanidade. Pedimos aos senhores que abençoe esta reunião, para que seja uma reunião que leve a paz, o conforto e o consolo a muitos corações. E abençoe todo o nosso povo, que estão em muitos lugares, em oração, com muita fé, pedindo a bênção da Senhora, a bênção do Senhor, irmão Aldo, para a sua vida, para o seu lar, para a sua família, que o Senhor possa abençoar a todos. Querido irmão Aldo, com muita fé, com muita alegria em nossos corações,
nós damos início à reunião desta noite. Amém. Agora nós vamos cantar, irmãos, o hino do nosso inário, número 1, Igreja Forte. Vamos cantar o hino do nosso inário, irmãos, o hino 93, Quem crer em nossa palavra. Vamos cantar agora o hino do nosso inário número 100, Para ser Santo. Irmãos, neste momento nós vamos ouvir a apresentação do coral, o hino Vitoriosa Vida. Vida, que não é interrompida.
cheia de ternura, de muito valor, repleta de amor. Vida de alegria com a Virgem Maria, vida de esplendor com a Santa Avó Rosa, o Consolador. Irmãos, o coral irá apresentar o hino Levantai os vossos olhos.
Estimados irmãos, esta oportunidade, nós temos nessa oportunidade, esta oportunidade reservada alguns minutos para nós darmos as nossas contribuições para ajudar a nossa igreja. Eu vou ler para os irmãos o que está aqui no boletim dessa semana, mensagem da direção, falando a respeito das contribuições. Oferta para a Igreja Apostólica. O apostólico deve ser rico em boas obras. Irmãos apostólicos, o apóstolo São Paulo ensinou o seu povo sobre a generosidade e a prática de boas obras, dizendo assim: não coloquem a sua confiança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo providencia de forma abundante para a nossa satisfação. Porém, faça sempre o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos em repartir, e que procurem acumular para si mesmos tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de alcançarem a verdadeira vida. Assim é que devem ser todos os apostólicos, generosos e ricos em boas obras, dedicados ao bem e sempre procurando ajudar a sua igreja, para que ela cumpra a sua sagrada missão de continuar a ser uma obra de fé e caridade. A nossa doutrina é a base fundamental da fé em Deus e no seu grande poder. Nossa mensagem realiza a mais perfeita obra de caridade ao oferecer a salvação e a libertação de uma alma de todo o domínio do pecado e da morte. Nossa igreja oferece a verdadeira vida, a vida que traz paz, gozo e felicidade. Oferece toda a proteção celestial de santos e anjos. E liga a criatura ao poder de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Esta é a verdadeira obra de caridade. E cada apostólico faz parte da obra que nossa igreja vem realizando. Daí lhe fazermos a mesma recomendação que fez o apóstolo São Paulo. Sejam ricos de boas obras e generosos em dar e prontos em repartir. Assim fazendo, acumularão tesouros de firme fundamento para o seu futuro, a fim de alcançar a verdadeira vida que vos está sendo oferecida pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Irmãos, sejam caridosos para com a sua igreja, para que a nossa obra de fé e caridade seja cumprida de acordo com a missão que Deus, o Pai e Jesus deram à Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo e à sua igreja, de proporcionar paz aos corações, salvação, libertação
e felicidade a todos que buscarem nesta igreja o verdadeiro alimento espiritual, a felicidade para a vida e seu lar. Irmãos, confiem e façam o seu esforço para cooperarem com a nossa igreja, com seus dízimos e ofertas, e nos ajude a levar avante a missão desta santa igreja. Precisamos deste esforço financeiro, pois temos muito a fazer, seja através de construções e manutenção da sede e congregações, e de todo o trabalho administrativo de nossa igreja, seja também pelos nossos irmãos de outras nações, como na África, que temos ajudado mensalmente, sem falhar um único mês. Inclusive, só paramos agora a construção do orfanato, em função da circunstância do momento, mas pretendemos retomar o mais breve possível, inclusive enviando pastores para apoiar na evangelização daqueles irmãos. Nós, do Conselho Deliberativo, temos muita confiança e esperança no povo apostólico, em nos ajudarem a vencer as dificuldades e as lutas que se apresentarem em nossa frente. A união e a dedicação neste momento são provas do nosso amor e fé pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, por Jesus, pela Virgem Maria Santíssima e, acima de tudo, por nosso Deus, que sempre nos ensinaram a valorizar a nossa Igreja Apostólica. Nós, da direção da Igreja, estamos dedicados e empenhados para vencermos esta fase difícil e, sempre em nossas orações, pedimos a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo o amparo para todos os irmãos e a misericórdia por esta humanidade. Aqui está, irmãos, o apelo da nossa direção, pedindo o nosso empenho, nossa dedicação em continuarmos ajudando a igreja. É verdade que os irmãos têm feito a sua parte. E nós agradecemos por isso. Porque os irmãos têm lutado muito, trabalhado muito por esta igreja. Eu lembro uma vez que o irmão Aldo, ele disse assim: eu não sei o que seria de mim se não fosse o meu povo. Meu povo é um povo muito bom, um povo que tem me ajudado bastante. E realmente, irmãos, nosso povo tem ajudado muito a nossa igreja. E esta é a razão pela qual a igreja cresceu muito. É uma igreja muito grande, muito conhecida, muito respeitada. O nome do irmão Aldo é conhecido em muitas partes deste país e até mesmo fora dele. O nome da Santa Vó Rosa também, porque com a ajuda dos irmãos, com as suas ofertas, a direção tem feito de tudo para continuar divulgando o nome desses santos. Porque nós sabemos que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo,
é um presente de Deus, não somente para nós apostólicos, mas é um presente de Deus para toda a humanidade. Todo aquele que crê, todo aquele que confiar na Santa Vó Rosa como Espírito Consolador e que crê no irmão Aldo como profeta, serão ajudados, serão abençoados. Então, por isso, irmãos, devemos continuar trabalhando com muita fé, com muita confiança, ajudando a nossa igreja, porque a igreja realmente ela está precisando muito da nossa ajuda para continuarmos divulgando o nome da Santa Vó Rosa. Amém. Vamos fazer uma oração, irmãos, para que a Santa Vó Rosa ela possa consagrar as ofertas que vamos oferecer. A Santa e bendita Vó Rosa, nosso Santo Espírito Consolador, neste momento, Santa Vó Rosa, nós vamos oferecer as nossas contribuições, porque nós cremos que esta igreja é a igreja prometida. E nós cremos que a Senhora é o Espírito Consolador da promessa de Jesus. E que o irmão Aldo é o nosso profeta, é o santo profeta prometido. Nós tivemos o grande privilégio de conhecer a Senhora, de conhecer o irmão Aldo, e vimos com nossos próprios olhos os milagres realizados na vida do teu povo, na vida do povo apostólico, na vida de muitos ouvintes deste programa, do programa Hora Milagrosa. Então nós cremos, nós temos esta fé, que realmente são santos, que a Senhora é uma santa de grande poder e que o irmão Aldo também é um santo muito poderoso. Por isso, Santa Vó Rosa, estamos oferecendo as nossas contribuições e pedimos à Senhora que consagre essas ofertas, pois a mesma será aplicada na ampliação da obra da igreja e na divulgação do nome da Senhora e do nome também do nosso santo e querido irmão Aldo. Amém. Eu vou ler para os irmãos, neste momento, alguns avisos que nós temos no boletim dessa semana. Vou ler para o conhecimento de todos os irmãos. Aviso às congregações. Avisamos a todas nossas congregações que devem seguir rigorosamente as ordens do Conselho Deliberativo em relação às chaves dos nossos templos. Os responsáveis devem atender a todos com muito amor e respeito, sempre promovendo a união. Nenhum obreiro é chefe ou dono da igreja. Portanto, procure fazer tudo dentro da harmonia e do respeito. Evite confusão quanto às chaves, para que não seja necessário tomarmos outras medidas. Aviso para toda a igreja. O Conselho Deliberativo avisa a sede e todas as congregações
que devem seguir rigorosamente o decreto municipal ou estadual em relação às restrições quanto ao Covid-19 e seguir as orientações dos boletins. Informamos que já tivemos congregações notificadas por agentes de saúde devido à não observação do uso da máscara por todos e a insistência de pessoas idosas e do grupo de risco em frequentar as reuniões. Caso a igreja seja penalizada devido à não observância das leis, será de responsabilidade do pastor ou regente oficiante, inclusive respondendo judicialmente. Onde for lei, todos devem estar de máscara, inclusive os obreiros, coristas e músicos, e só podem tirar no momento que estão cantando ou tocando seu instrumento. Deve também evitar contatos físicos e respeitar distanciamento proposto nos decretos. Ficam suspensas as reuniões da congregação de Porecatu, no Paraná, por tempo indeterminado, devido a descumprimento das determinações municipais e notificação das autoridades locais. Irmãos, devemos tomar muito cuidado, né, irmãos? O irmão Aldo sempre nos ensinou a sermos obedientes. E a obediência, irmãos, faz parte da nossa doutrina. Então, nós não podemos trazer consequência para a igreja. Devemos respeitar e ter paciência, confiar na Santa Vó Rosa, fazer a nossa parte. Se não pode, não pode. Não devemos ficar forçando a situação, porque vai trazer problemas para a igreja. Entenderam, irmãos? Ações solidárias apostólicas na pandemia da Covid-19. A Igreja Apostólica, através do seu instituto, vem desenvolvendo em diversas localidades do país ações solidárias em amor ao próximo, como confecção e doação de máscaras, bem como doações de alimentos, tendo como beneficiários o povo apostólico e a comunidade. E em razão desta pandemia do Covid-19, que assola o mundo, gerando uma grande destruição sanitária e econômica, estamos antecipando a campanha anual de arrecadação de alimentos não perecíveis, ficando assim em vigor a partir deste momento, semana em que comemoramos a coroação do primaz, e se estendendo até o dia 31 de agosto de 2020, data de seu aniversário. Pedimos a todos os irmãos apostólicos de todas as congregações, independente de ter instituto formalmente, o Instituto Apostólico, que participe com amor desta campanha, o mesmo amor que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo colocaram em prática, enquanto estiveram conosco na terra, estendendo suas mãos em prol dos necessitados e fazendo o bem sem olhar a quem. Esta campanha é organizada e coordenada pelo Instituto Apostólico, através de seus coordenadores espalhados pelo Brasil, e eles seguem as orientações do Conselho Deliberativo.
Não havendo um responsável no Instituto em sua congregação, entre em contato com os coordenadores do Instituto da sede. Vamos todos unidos representar a nossa amada Igreja Apostólica, fazendo a nossa parte. Agora nós vamos ouvir um hino, será instrumental.
Vamos ouvir agora a apresentação de um hino pelo coral, o hino titulado Eu Vivo Feliz. Sou feliz, é porque eu tenho Jesus no meu viver.
Prezados irmãos, neste momento nós vamos meditar na mensagem que está aqui no boletim dessa semana. Uma mensagem muito importante para todos nós. Eu vou fazer a leitura para todos os irmãos. A fé e os cuidados pessoais. Conforme ensinamos em nossa igreja, a primeira causa de toda doença é o pecado da desobediência a Deus. Isto porque o pecado, além de atrair para a vida da criatura as influências dos maus espíritos, enfraquece o corpo, com a prática de costumes que não são bons, os quais só prejudicam a sua saúde. Daí, o fato de a raça humana estar cada vez mais enfraquecida e as doenças se multiplicarem muito. Embora um grande empenho seja feito pela ciência médica no combate às enfermidades, a qual, em esforços louváveis, muito tem lutado nesse sentido. Todavia, as criaturas afastadas de Deus e presas ao pecado não podem ser por ele protegidas. Daí se multiplicar o sofrimento, inclusive o do corpo. Outra causa lógica e normal da enfermidade do corpo é o desgaste físico ou esgotamento por excesso de esforço no trabalho em lugares insalubres ou abuso da resistência física, normalmente na velhice. A fé no poder de Deus para curar enfermidades através de Jesus e da Santa Vó Rosa como consoladores, e no Santo Primaz Irmão Aldo, não exclui a necessidade que existe no sentido de que as pessoas cuidem bem do seu corpo e de sua saúde. Cada pessoa deve conhecer a resistência do seu próprio corpo e respeitar isto com muito cuidado, tanto em relação aos alimentos, como aos cuidados de higiene e esforços físicos. Contudo, mesmo os que precisam de um recurso humano, como no caso de um acompanhamento médico ou hospitalar, se crerem e confiarem bastante na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo, e em seu poder de curar, serão muito felizes e se restabelecerão mais rapidamente. Entendam que a cura pelo poder de Deus é consequência da sua graça. E, uma vez que estamos na época do Espírito Consolador e do seu santo sucessor, através dos quais a graça do nosso Pai está operando extraordinariamente sobre os que creem sinceramente neste santo de Deus, é lógico que seu povo seja assim beneficiado. No entanto, é preciso que creiam, não só no poder desses santos para dar saúde, mas também tenha fé na doutrina, que esses santos nos inspiram a pregar
e que vivam e praticam esta fé e a nossa disciplina em seu viver. Portanto, para o homem vencer e ser feliz, é só ficar ininterruptamente com Deus e permanecer nesta fé com Jesus, com a Santa Vó Rosa, o Consolador, e com o santo profeta Irmão Aldo, seu sucessor, e com a bendita Mãe Virgem Maria Santíssima, Rainha dos Céus. Faça a sua parte, cuide do seu corpo, que é o habitat do Espírito. Não tenha medo, mas bom ânimo. Use o poder da oração. Faça o uso da água ungida com muita fé. Que nosso Deus e seus santos tenham misericórdia desta humanidade e, principalmente, de nós, que o amamos e tememos de todo coração. Irmãos, que está uma mensagem muito importante para todos nós, que é a fé. O tema desta mensagem é a fé e os cuidados pessoais. Percebe, irmãos, que a fé e os cuidados pessoais estão ligados entre si. A doutrina nos ensina que a fé sem obras, ela é nula. A pessoa precisa ter fé, mas também precisa praticar, exercitar esta fé com muita sabedoria. Irmãos, o cuidado com o corpo, por que ele é importante? Cuidado com o corpo, por que é importante? Porque, irmãos, dentro deste corpo nosso, há um espírito. Nós não podemos esquecer disso. Um espírito que foi criado por Deus, que habita em nosso corpo. E acontece, irmãos, que o sofrimento do corpo, ele pode trazer consequências também para o espírito. Porque se o corpo ele enfraquecer, um corpo, por exemplo, doente, estando sofrendo, angustiado, pode acontecer de também a consequência dessa dor, desse sofrimento, trazer, por exemplo, uma tristeza para o espírito. Uma tristeza para o espírito, um abatimento para o espírito. O espírito pode ficar abatido. E o espírito abatido, com certeza, vai abater também a fé. Se o espírito estiver fraco, abatido, abate a fé. Por isso que Jesus disse que é muito difícil levantar um espírito abatido. Então, por isso, irmãos, que é importante tomarmos cuidado com a nossa saúde, para que tenha um corpo saudável, cuidar deste corpo, zelar deste corpo, deixar esse corpo, que foi criado por Deus, deixar ele de forma agradável a Deus.
usando, por exemplo, colocando sempre em prática a nossa disciplina, né, irmãos, da roupa, do cabelo, para que o nosso corpo esteja bem apresentável e possa, então, alegrar o nosso Deus. E Ele estando contente conosco, com certeza Ele terá muito mais facilidade de nos ajudar. Por que, irmãos, que devemos tomar muito cuidado, ter cuidado, muito zelo com o nosso corpo, com os cuidados, sempre ter muito cuidado com tudo aquilo que cerca o nosso corpo, irmão. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, muitas coisas acontecem por descuido nosso. Eu lembro de muitas vezes, quando a pessoa passava na fila para falar com o irmão Aldo, reclamando de alguma coisa, porque estava sofrendo com alguma coisa não estava bem na sua vida, e cansei de ouvir falar assim, olha, mas você tem que deixar de ser teimoso. Você está sofrendo porque você é teimosa. Você não pode fazer isso e você faz. Você não está vendo que você não tem mais idade para pegar uma coisa tão pesada? Você não está vendo que você não tem mais idade para ficar naquele tanque de roupa, lavando roupa o dia inteiro? Você sabe que você tem o colesterol alto, que você não pode comer uma carne gordurosa e você come. Você sabe que seu diabetes é muito alto e você ainda fica comendo doce. Porque muitas vezes a pessoa chegava na fila e falava para ele, irmão Aldo, eu sei mas eu não consigo largar do meu doce. Eu não consigo. Irmão, mas isso aí gera uma consequência para o corpo. Vai prejudicando a sua saúde. Então, se não pode fazer, não faça. Porque a Santa Vó Rosa, ela ajuda. Mas ela não pode ajudar também aquele que é teimoso. Que faz o que bem entende, quer fazer o que bem entende, irmãos. Por isso, irmãos, essa mensagem é muito importante. Nós devemos ter muita fé no poder da Santa Vó Rosa, porque é uma santa poderosíssima. Está comprovado, os irmãos já viram quantos milagres ela tem realizado, quantos milagres o irmão Aldo tem realizado, vem realizando na nossa vida, na vida deste povo, na vida dos ouvintes da Hora Milagrosa. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Ser obediente. Foi no médico, se o médico passou o remédio, tome o remédio. Se chegou a idade, né, porque muitas vezes chega a idade, a pessoa fica teimosa. Às vezes não quer depender do filho, não quer depender do neto, se torna um fardo pesado. Se dá um remédio não quer tomar, não quer fazer nada. E com isso, fica difícil. Porque vai chegando uma hora que o filho cansa também. O neto cansa. Então, irmãos, vamos fazer o que a Santa Vó Rosa sempre ensinou. Ela sempre ensinava, meus filhos, sejam obedientes, sejam cuidadosos, sejam zelosos dos seus filhos. Nós está chegando o inverno. Quantas vezes nós observamos um dia frio, e a mãe com aquele bebezinho tão pequeno, descoberto, sem blusa. Depois aquela criança pega uma doença, vai ficar chorando. Dá trabalho para Deus, dá trabalho para a Santa Vó Rosa. Às vezes mocinhas, sem blusa, né? Sem blusa num tempo frio.
procurando a doença. Então, nós devemos ser cuidadosos em tudo, porque a igreja sempre ensinou isso para nós, o irmão Aldo sempre ensinou isso para nós, para sermos zelosos, cuidadosos, mas, e sendo cuidadosos, fazendo o que eles nos ensinaram, irmãos. E se algo acontecer, podem acreditar, irmãos. Confie. Os irmãos viram o poder da Santa Avó. Eu nem preciso falar. Os irmãos viram quantos milagres ela realizou. Os irmãos viram quantos milagres o irmão Aldo realizou. Então é só confiar e fazermos, né, irmãos, a nossa parte. Amém. Nós temos aqui, irmãos, uma outra mensagem. Eu vou ler para os irmãos. A Santa Avó Rosa é a grande bênção para o povo apostólico. A Santa Avó Rosa é a grande bênção prometida por Jesus para o seu povo e para a grande obra que ele iria realizar por meio de um santo que receberia a função de consolador num período da humanidade que nosso Senhor denominou de tempos da regeneração. Época em que ele manifestaria o seu grande poder de salvar, libertar, curar e realizar grandes sinais no céu e na terra, juntamente com o Consolador que ele prepararia, formando com o Divino Mestre uma perfeita unidade de espírito e poder. Exerceria o poder de Deus e do seu Divino Espírito, e seriam as duas testemunhas prometidas no livro do Apocalipse. Portanto, a Santa Avó Rosa veio a esta terra com a missão de ser o outro Consolador e fazer parte do ministério de Jesus, nosso Senhor, e ser participante da obra salvadora do Divino Mestre e o caminho do povo de Deus para a eternidade. Entretanto, tudo o que temos hoje, como a doutrina, a disciplina, a regra do bom viver, as bênçãos e virtudes divinas, vieram por meio dela para a sua igreja. Por isso, seu ministério como Espírito Consolador é de esplendor e glória, comparável à estrela da manhã, como se referiu o Senhor Jesus na sua promessa ao Santo Vencedor. Sua luz divina de sabedoria e virtudes ilumina os nossos corações e os nossos caminhos nesta vida, preparando o seu povo para a eternidade com Deus e todos os seus santos. A Santa Avó Rosa tem o poder vivificador para santificar e aperfeiçoar toda e qualquer pessoa de boa vontade que deseja ficar nesta igreja apostólica, que quer mudar os comportamentos da vida e deixar dos maus pensamentos, dos vícios, dos costumes errados, contrários à vontade de Deus, deixar dos maus sentimentos como a raiva, o ódio, os ciúmes, a inveja, a impaciência, o orgulho, a vaidade, a soberba, entre outros sentimentos que não edificam o Filho de Deus. Ela tem o poder de conceder para quem desejar alcançar o reino dos céus as mais belas virtudes que existem neste reino, tornando-o num verdadeiro Filho de Deus, perfeito em tudo, útil à sociedade, à família e à igreja. O ministério glorioso da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador, ao lado de Jesus, da Virgem Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo,
à frente desta Igreja Apostólica, junto a todo o poder celestial e através da mensagem desta Igreja Apostólica, são uma grande oportunidade de regeneração e salvação da criatura humana, humilde e sincera, que aceitar com muito amor em seu coração os preceitos doutrinários edificantes e formadores de um bom caráter de filhos de Deus. Estes santos lutam para salvar os fiéis e dar-lhes, em nome de Deus, nosso Pai, a verdadeira salvação e também para conceder proteção, alívio e consolo, livrando das tribulações, afastando as maldições e as pragas anunciadas nas Escrituras Sagradas sobre os tempos do fim, os quais vêm se cumprindo cada vez mais por causa do pecado e dos homens terem se afastado de Deus e de sua justiça. A Santa Vó Rosa, ao lado de Jesus Nosso Senhor, de Maria Santíssima e do Santo Profeta Irmão Aldo, tem realizado milagres e curas importantes para proteger o nosso povo e os ouvintes do nosso programa radiofônico A Hora Milagrosa, que creem e confiam de doenças e enfermidades graves, de vícios, de problemas na famílias, desempregos, misérias e de outros problemas de difícil solução. Prezados irmãos, no dia 10 de junho, aniversário de nascimento da Santa Vó Rosa e desta Igreja Apostólica, vamos comemorar com muito júbilo, amor e gratidão a Jesus, à Virgem Maria Santíssima e ao Reino dos Céus, pela vida preciosa e o ministério da Santa Vó Rosa, o Santo Espírito Consolador. Entretanto, procurem dar valor a esta dádiva preciosa que Jesus formou entre nós, que é a Santa Vó Rosa, a nossa Igreja Apostólica, a nossa doutrina, a nossa disciplina e o pastor por excelência de nossas almas, o Santo Irmão Aldo. Deem provas em seu viver e nos seus atos desta fé e honre estes santos como verdadeiro Filho de Deus, ainda nesta terra, assim como estes santos sempre foram fiéis a Deus e à sua igreja e ao seu povo. Procurem sempre a Jesus, nosso Senhor. Peçam sempre a Jesus, nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, que lhes ajudem a serem sempre fiéis, unidos e dedicados e obedientes à sua Igreja Apostólica, a terem bom ânimo e muita esperança em suas vidas. Aqui está, irmãos, então, uma mensagem muito importante, que está falando que a Santa Vó Rosa é a grande bênção para o povo apostólico. Irmãos, nós fomos ensinados que após ter surgido a Igreja Apostólica, passado algum tempo, Santa Vó Rosa veio para a igreja e começou a servir no ministério da igreja. E num determinado dia, Jesus, ele apareceu a ela. Primeira vez foi em sonho, né? E depois ele apareceu a ela pessoalmente. E naquele momento, ele, Jesus, expôs para ela o grande projeto de Deus para a salvação da humanidade. Que ele, Jesus e Deus, tinha para salvar a humanidade. E a convidou, se ela aceitava, se ela concordava em servi-lo, em ajudar a ele, Jesus e Deus,
nesta missão? E ela então disse que sim. Após, com a aceitação dela para servir a Jesus e ajudar ele nesta missão, então Jesus começou a preparar a Santa Vó Rosa. Ela passou por um preparo, onde Jesus passou a revelar para ela aquilo que era necessário para a obra da igreja, para que ela pudesse ensinar o povo na igreja. E com esse preparo, irmãos, no decorrer desse período de preparo, Jesus também foi dando para ela, porque ela foi sendo preparada, ela foi sendo ensinada, e a partir do momento que ela ia sendo ensinada e praticando aquilo que Jesus a ensinava, ela foi se santificando. Ela foi se purificando ainda mais. E à medida que ela ia se santificando ainda mais, ela recebeu de Jesus poder. Porque ela iria exercer na terra a missão de Espírito Consolador. E qual é a missão do Consolador? É consolar, é confortar, é curar os enfermos, é levar a paz, a alegria àquele que sofre, que chora. É mudar o pensamento das pessoas, transformar vidas. Então ela ia recebendo este poder, essa sabedoria de Deus. E assim, quando ela chegou a esse poder absoluto, perfeitíssimo, ela passou a realizar grandes milagres na vida do seu povo. Milagres notórios, que realizou mesmo em vida no corpo, e que vem realizando até hoje. Por isso que nós dizemos aqui, que a Santa Vó Rosa é uma grande bênção, porque a partir do momento que passamos a crer nela, como Santa de Deus, e logo depois também no irmão Aldo, mas a partir do momento que nós passamos a crer nela como Santa de Deus, ela transformou a vida deste povo. Ela transformou a vida de milhares e milhares de ouvintes do programa Hora Milagrosa. Eu tive a oportunidade de conversar com o irmão em uma determinada congregação e ele disse: pastor, eu lembro como se fosse hoje, quando eu ouvi pela primeira vez a mensagem desta igreja apostólica e ouvi falar desta Santa Vó Rosa. Foi como um sol que entrou na minha casa, que iluminou o meu caminho. Eu que tinha tantos vícios, eu que não tinha paz. A partir do momento que eu conheci esta santa, tudo foi melhorando. Eu deixei do vício. Minha saúde foi melhorando, fui melhorando na minha saúde. Hoje eu sou uma pessoa feliz, hoje eu tenho meus filhos. Vivia numa vida tão difícil. Hoje eu tenho minha família toda, dei estudo para os meus filhos. Hoje eu tenho felicidade, meus filhos são todos felizes. Tudo porque esta santa mudou a minha vida. Então, irmãos, ela é uma bênção de Deus que veio para o povo apostólico e mudou a vida deste povo há muitos anos atrás e vem mudando até hoje. Curando, libertando, transformando muitas vidas. E a igreja foi crescendo, porque a igreja foi crescendo porque muitos que passaram a ouvir
a nossa pregação, que passaram a crer na Santa Vó Rosa como Espírito Consolador, foram então crendo, entregando a sua vida a ela e a Jesus, e foram recebendo os benefícios e foram mudando a sua vida para melhor. Mas agora eu pergunto aos irmãos, a Santa Vó Rosa, ela é somente a grande bênção para o povo apostólico? Eu digo que não, irmãos. Ela também, a Santa Vó Rosa, ela é uma bênção para toda a humanidade carente e sofredora. Porque quando Jesus prometeu o Consolador, esse Consolador viria para salvar a humanidade. Então, em qualquer parte deste país, em qualquer parte deste mundo, onde tiver uma pessoa humilde que crer e confiar nesta santa, ela estará na sua casa, ela entrará no seu coração, ela mudará seu pensamento, ela libertará você do vício, dos sentimentos que não são bons, porque ela é uma santa de Deus, que atua juntamente com a Mãe Virgem Maria. São duas companheiras, que andam por este mundo, protegendo, guardando, livrando toda a humanidade que crê, e que mereça também. Que mereça, porque é preciso a humanidade fazer a sua parte, como nós apostólicos, que tivemos o privilégio de conhecê-la, fazer a nossa parte. Porque a Santa Vó Rosa, ela sempre dizia, olha, eu faço de tudo por meu povo, eu faço de tudo por aqueles que clamam pelo meu nome. Muitos me chamam de vó, e eu sou vó, mas uma coisa eu digo, eu não sou vó de desobediente. Ela dizia assim, eu não sou vó de desobediente. Eu sou vó daquele que busca, que muitas vezes que erra, mas que se arrepende, que se conserta, que luta para vencer, que luta para viver uma vida consagrada. Essa eu sou vó. E depois, irmãos, que a Santa Vó Rosa foi para os céus, e juntamente com Jesus prepararam o Santo Irmão Aldo. Quantos conselhos ele nos deu? Quantos ensinos o Irmão Aldo nos deu? E quantas vezes, até nesse boletim, eu lembro muito bem, numa mensagem que ele colocou nesse boletim, ele disse assim, meus filhos, eu tenho muita facilidade para interceder a Jesus em favor de um filho obediente. Eu tenho facilidade de interceder em favor de um filho obediente. Olha a obediência, né, irmãos? A obediência é tudo. A obediência só traz benefícios. Benefícios terrenos e benefícios para a parte espiritual. Então, irmãos, vamos sempre colocar em prática aquilo que o irmão Aldo tanto pede para nós. Sermos bastante unidos, sermos muito amigos, companheiros, e praticar aquilo que ele sempre nos ensinou, né, irmãos? Praticar. Porque o irmão Aldo, quando ele formava aquela fila, a gente sempre observava o semblante dele, aquela alegria, quando ele via uma jovem, né? Chegava ali perto dele, tão bonita, né? Uma roupa tão em ordem. Uma roupa em ordem, de acordo com a disciplina. Um irmão que apresentava para ele ali, em ordem com o seu cabelo, né? Com a sua maneira de trajar, de acordo com a doutrina, com a disciplina da igreja. Ele ficava feliz demais, irmãos. Era um prazer dele, e continua sendo. Ele continua a nos olhar, ele continua a nos seguir, e quando nós andamos bem, ele está sempre feliz juntamente com a Santa Vó Rosa. Quando não andamos bem, com certeza ele não fica feliz. E se ele não fica feliz,
Jesus não fica feliz, Deus também não fica. A Mãe Virgem Maria também não fica, porque eles querem de nós fidelidade, consagração e obediência. Irmãos, vale a pena ser apostólico. Vale a pena crer, irmãos, confiar na Santa Vó Rosa. Porque a Santa Vó Rosa, ela sempre dizia, meus filhos, quem em Deus confiou nunca se enganou. Deus, irmãos, Ele não abandona o seu povo. Ele tudo faz para socorrer. E o irmão Aldo, como profeta de Deus também, irmãos, ele tudo faz para atender o nosso pedido. E quando o irmão Aldo, ele sempre falava assim, olha, eu não prometo nada, não gosto de prometer nada. Eu não fico prometendo as coisas. Mas quando eu prometo, pode escrever. Quando eu prometo, vai cumprir. Ele falava assim, não gosto de prometer. Mas quando eu prometo, pode confiar. E aqui, irmãos, está uma prova muito importante do que eu estou dizendo aos irmãos. A fé neste santo, irmãos, é muito importante. A fé acompanhada da nossa obediência, da nossa fidelidade. E quando ele fala, irmãos, devemos crer, confiar nele, nas nossas orações, pedir, porque ele vai nos atender, se nós, com certeza, estivermos fazendo a nossa parte. Olha que testemunho, irmãos. Eu vou ler para os irmãos. Tem alguns nomes científicos, até difícil de explicar, mas eu vou ler para os irmãos. Olha que milagre que foi contado para nós nesta carta aqui. Eu vou ler para os irmãos. Recebemos a carta da irmã Juliana Evelyn Alves Oliveira, residentes em São Paulo e frequentadores das nossas reuniões na sede da Igreja Apostólica, e de seu esposo Emerson Oliveira Alves, assim testemunhando. Ao nascer nossa filhinha Catarine, teve icterícia. Foi medicada, mas não sarava. Tinha inchaço na barriga e dificuldade em ganhar peso. Aos 4 meses, teve febre e desconfortos. E no Hospital das Clínicas, os exames acusaram atresia de vias biliares, que atrofia os ductos do fígado, causando cirrose hepática irreversível, precisando um transplante de fígado, que seria doado pelo pai Emerson. Conseguimos falar com o santo irmão Aldo, que nos disse, olha o que diz o irmão Aldo, para confiar que daria tudo certo. Olha a palavra dele, irmãos. Uma dificuldade gravíssima, um problema seríssimo, e o profeta diz, confia que vai dar certo. Confia. Antes do transplante, ela teve hemorragia. Ela teve hemorragia por varize esofágica. E ficou 5 dias no hospital em jejum e fazer transfusão sanguínea. E apesar de o quadro clínico geral ter se agravado, precisou fazer o transplante de alto risco, por ser um bebê, pois era a única chance de salvá-la. Procuramos o santo irmão Aldo, e ele confirmou que o nosso bebê ficaria bem. E no dia 16 de maio de 2011, com 6 meses incompletos, pesando menos de 5 quilos,
a Catarine foi submetida ao transplante hepático, pai e filha no centro cirúrgico. A cirurgia durou 10 horas e foi um grande sucesso. Porém, após uma semana, não conseguindo se alimentar, voltou ao centro cirúrgico por causa de uma brida intestinal, uma dobra no intestino, que foi corrigida. Foi quando teve grande melhora e após 14 dias conseguiu se alimentar. E com 24 dias teve alta do hospital. Porém, em casa fazia o uso de 23 doses diárias de medicação, com retornos semanais aos médicos. E ótimo restabelecimento. Mas, após 11 meses, teve infecções. E, ao ser internada, foi descoberto muito linfônodos. Linfônodos, parecido uns carocinhos de feijão. São uns carocinhos parecidos com uns carocinhos de feijão. Pelo seu corpinho, que poderia transformar-se em câncer linfático. Nós, em oração, a entregamos da mão do Santo Primaz, irmão Aldo, pedindo sua bênção. Foi feita biópsia para diagnóstico dos 40 linfônodos no seu abdômen, mas eram todos benignos. Houve apenas uma leve rejeição do fígado, que foi controlado com medicamento. Foram 5 anos de lutas, 15 internações, 4 cirurgias e procedimentos invasivos, mas tudo bem-sucedidos, conforme prescreveu o Santo Primaz, irmão Aldo. Hoje a Catarine tem 8 anos de idade. Está muito bem, tanto fisicamente quanto nos estudos, e é uma corista do Instituto Apostólico. Agradecemos pelo milagre que o Santo Irmão Aldo realizou na vida de nossa filha, Catarine. Assinado Juliana Evelyn Alves Oliveira e Emerson Oliveira Alves, membros da sede da Igreja Apostólica. Louvamos também a Santa Rosa, a Virgem Maria, a Jesus, nosso Senhor, e ao nosso Deus Todo-Poderoso. Veja os irmãos, olha o milagre. Precisou aqui o quê? Fé. Fé, paciência, perseverança, né? Para esperar os momentos, mas o resultado está aí. Poder de Deus atuando na terra sobre o profeta que ele formou para confortar, consolar e proteger o seu povo. Nós vamos ouvir agora, irmãos, a apresentação de um hino pelo coral. Anjo de Deus entre nós.
sentimos imensa firmeza em teus conselhos preciosos, puros, sábios e perfeitos, divinos e valorosos. Contamos com tua presença, do teu manto divino protetor. Sem ti não venceremos, porque sem ti nada seremos. Queridos irmãos, eu agradeço todo o coração a todos os irmãos. E agora nós vamos encerrar a nossa reunião e vamos fazer a oração. Peçam com muita fé, com muita sabedoria, que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo e todo o poder do nosso Deus possa atuar para abençoar a todos nós. Vamos orar. Santíssimo Deus, nosso Pai, com muita alegria, com muito contentamento, chegamos ao final desta reunião, onde eu e meus irmãos estivemos meditando nesta mensagem, duas mensagens muito importantes para o nosso crescimento espiritual. Porque precisamos viver nesta terra e fazer sempre a vontade do Senhor. Porque o Senhor disse que o seu povo tem que ser nesta terra uma luz, tem que ser o sal da terra. Então nós precisamos, para alcançar esse desejo do Senhor, precisamos buscar a cada dia a santificação do nosso espírito e também do nosso corpo. E só conseguiremos através dos ensinos que o Senhor tem dado, através de Jesus, da Virgem Maria, usando a pessoa da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Ensinos perfeitíssimos, que liberta, que conforta, que consola, que transforma corações e que traz para o seu povo uma vida com Deus, uma vida longe do pecado, longe do mundanismo, uma vida santificada, uma vida consagrada.
Agora nós chegamos ao final dessa reunião, queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade, agradecer a Santa Vó Rosa, agradecer ao irmão Aldo, agradecer a Jesus, agradecer a Santa Mãe Virgem Maria e todos os santos que vêm trabalhando, lutando para que esta igreja seja vencedora nesta terra. Santa Vó Rosa abençoe todo o seu povo, aqueles que estão precisando, aqueles que estão passando por dificuldade, aqueles que estão desempregados, Santa Vó Rosa. Nós vivemos em dias difíceis e eu pedimos à Senhora que abençoe todo o seu povo, aqueles que vivem lá no seu comércio, aqueles que vivem de plantações, que têm as suas criações, abençoe a todos, Santa Vó Rosa, abençoe, estenda suas mãos para protegê-los e livrá-los de todos os perigos e males. Também proteja toda esta humanidade, se for da sua vontade, do merecimento delas. Porque nós sabemos que Deus, Ele é muito bom, mas Ele precisa também que a humanidade faça a sua parte. Mas eu tenho certeza que muitos já estão pensando e tudo irão fazer para obedecer cada vez mais o nosso Deus. Porque somos uma família, somos filhos, e Ele quer o bem de todos, quer o bem de todos, quer a salvação de todos. Por isso também neste momento suplico a bênção da Senhora Santa Vó Rosa para esses nomes que estão nesta caixa de pedido de oração. Os seus filhos pedindo à Senhora, suplicando a bênção da Senhora para a sua vida, para os seus filhos. A Senhora sabe muito bem o que cada um necessita. Então, se for da vontade de Deus, que a Senhora possa então atender os pedidos que os seus filhos te fazem. Irmãos, tenham esta fé, tenham esta confiança. Nós acreditamos que o seu pedido já chegou até a presença de Deus. Então, faça a sua parte e se esforce para merecer a bênção que tanto pede e que tanto precisa para a sua vida. Amém.